Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara. Seja bem-vindo mais uma vez, deputado Lara. Obrigado, amigos Íris. Participa dessa entrevista também o editor-chefe do nosso Metro Jornal, o jornalista Michael Bock. Também seja bem-vindo, Michael. Obrigado. Presidente, o senhor tem cruzado o Rio Grande, teve desafios nesse primeiro semestre no Parlamento Gaúcho. A LDO passou aí com déficit também, mas eu quero começar justamente pela cruzada do Parlamento indo em direção às comunidades do interior do Estado, nesse processo de crescimento do Rio Grande do Sul, a tentativa de retomada de roda da economia e os projetos do Parlamento integrados. Nesse, vamos dizer assim, cresce RS, é mais ou menos por aí, né? A altíssima produtividade do Parlamento Gaúcho, graças a Deus, nesse primeiro semestre. Nós começamos o semestre com uma campanha do Fundo da Criança, o FUN Criança, a campanha Valores que Ficam. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais cresceu em arrecadação para entidades sociais, para hospitais, ligas de combate ao câncer. Agora há pouco, na entrada aqui dos estúdios da Bandeirantes, me encontrei com a doutora Mayra Calef, do IMAMA, né? Fazendo um trabalho fantástico, é parceira também do FUN Criança. Parte do nosso imposto de renda ficou no Rio Grande do Sul. Quanto do imposto de renda? 13 milhões e 800 mil que iriam para os cofres da Receita em Brasília, que maravilha, ficaram no Rio Grande do Sul. Foi a maior arrecadação proporcionalmente de todos os estados brasileiros. Então, paralelo a esse trabalho social, no eixo social, nós tivemos aí as privatizações da CS, RM, Sulgás. Foram autorizadas, né? Que foram autorizadas depois de um processo que a Assembleia Legislativa, junto com o Fundo da Criança, foi ao interior em audiências públicas discutir privatizações, concessões, né, parcerias público-privadas. Né? Fizemos ao longo desse processo 9 reuniões nas 9 macro-regiões do estado. E, bom, em 6 meses, a Assembleia conseguiu diminuir praticamente a metade do valor das diárias, das indenizações veiculares, reduzimos a folha de pagamento. A Assembleia hoje gasta menos dinheiro público do que o Executivo, logicamente, do que o Judiciário, do que o Ministério Público. Né? Estamos parelho ali com o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, algo em torno de 1% representa o gasto da Assembleia em todo o orçamento do Estado, né? Então, fizemos o dever de casa reduzindo despesa, fizemos o dever de casa contatando, estando presente nas diversas regiões do Estado, com audiências públicas. A questão da privatização ocorreu nesse primeiro semestre e agora o segundo semestre é um esforço de destravamento dos projetos de desenvolvimento regional que chama-se Cresce-RS. O Cresce-RS é a comunhão, a união de federações empresariais, Fiergs, Farsul, Federasul, FEComércio, né? As universidades públicas, privadas. Está aí o Pacto pela Inovação integrado, né? O Pacto pela Inovação, que já acontece no âmbito das universidades, mas, sobretudo, além das federações empresariais das universidades, nós estamos reunindo Executivo, Legislativo, Ministério Público, né, órgãos ambientais, porque o Rio Grande do Sul precisa diminuir o tempo de licenciamento para a abertura de novos empreendimentos. Se nós queremos vencer a crise, e muito se fala em crise, ela é quase um programa de governo, se fosse programa chamaria-se Crise RS, né? Porque tanto que se fala em crise... Se fala demais até. E fala demais e ela espanta, inclusive, os investimentos. É mais ou menos como eu te convidar vocês, Maicon, para ir almoçar na minha casa e dizer, olha, é o seguinte, ó, mas o feijão tá velho, é uma colherinha só para cada um, porque senão vai faltar, vai aí espantar. Mês que vem a gente dá uma outra colher para você... Não, a gente declina do convite. Muito obrigado, vamos deixar para almoçar. E é mais ou menos parecido com os investimentos. Quando só fala em crise, e ela existe, mas ela é tão batida que a gente já sabe as causas, as consequências e, de certa forma, o que tem que fazer, né, para tornar um Estado mais ágil. Dá para falar em cresce.
Então, nós temos que, junto com esse trabalho para debelar a crise, o incêndio da crise, nós temos que ter um plano de desenvolvimento. O plano de desenvolvimento, ele já está aí, já tem vários setores prontos para desenvolverem, dependendo do quê? Dependendo do destravamento burocrático do Estado, do destravamento de licenças. Por exemplo, uma questão que é emblemática, porque eu estou falando, é a questão do aeroporto Salgado Filho. À medida que tu tem no aeroporto, né, uma ação extracontratual, a empresa que recebeu a concessão do aeroporto, atendeu todos os requisitos do contrato, e daqui a pouco um órgão chega e diz que a empresa agora tem que pagar 146 milhões e sugere parar a obra, embargar a obra, quem é que vai querer vir investir num Estado... Onde é que saiu isso, né? Que não tem essa segurança jurídica, que não tem... Então, são questões que esse grupo de trabalho que nós formamos e está agora, ao longo do mês de julho, formando uma carteira de projetos de desenvolvimento regional, uma lista de projetos e de ações também, não só projetos, mas ações de desenvolvimento regional, identificando os gargalos. Por que não estão andando? Por que uma licença para começar uma operação demora 5 anos no Rio Grande do Sul? Isso é um absurdo. Né? Então, bom, tem questões ambientais que têm que ser respeitadas, tem questões burocráticas, sim, mas o tempo, nós não podemos mais permitir que o Rio Grande do Sul viva a crise porque não consegue autorizar o funcionamento daquelas empresas que querem botar a máquina na registradora e seguir trabalhando e seguir gerando emprego e ajudar, inclusive, nos impostos do Estado. Deputado, hoje a Assembleia Legislativa tem a maior diversidade de bancadas, né? São 17 partidos lá na Assembleia. Antes da posse, o senhor disse que era um grande desafio ser presidente nesse cenário, né? Como é que está sendo isso? Porque reunião de líderes com 17. Exatamente. 17 líderes de bancadas e 17 líderes partidários. Então, uma reunião de líderes com 34 líderes, né? Teve que aumentar a mesa, né? Metade da Assembleia. Olha, eu não aumentei a mesa, porque aquela mesa de líderes, por onde passam os projetos antes de irem a plenário, ela já tem ali uns 60 anos, então já não pode mexer na mesa. Eu tive que colocar uma fila a mais de cadeiras. Mas, se por um lado aumentou o número de bancadas, de partidos, por outro lado também aumentou a consciência dos deputados na coerência entre o discurso e a prática. Os deputados dessa legislatura foram fundamentais, por exemplo, na proposta que nós tivemos e conseguimos fazer a extinção do auxílio mudança, que era aquele, no final de cada 4 anos, havia um auxílio para os deputados no final da legislatura e um auxílio para os deputados no início da legislatura. E às vezes o deputado, né, que não era novo, também recebia o auxílio, estava na lei, era uma legislação, né, décadas que existe, mas para mudar isso tem que haver uma conscientização, que houve na Assembleia. Nós estamos tendo, da última década, o menor percentual de utilização de diárias na Assembleia, o menor percentual de utilização de indenização veicular, que é a movimentação dos deputados, os veículos. E o grosso dos deputados é do interior, né? Com distâncias longas. Então, também, e mesmo assim, economizando, otimizando. Então, veja que mesmo com 17, a consciência coletiva aumentou, né? Então, isso, se por um lado requer mais paciência, requer mais diálogo, as coisas não se conseguem resolver tudo no mesmo dia, às vezes tem que mais um dia de maturação, mais uma semana de maturação, mas por outro lado há uma vontade muito grande de fazer dos deputados dessa legislatura. Bom, renovou dos 55 deputados, 28 são novos, né? Claro. Agora, o senhor tem percorrido todo o estado do Rio Grande do Sul, o que o senhor tem ouvido nas comunidades, né? Olha, é impressionante porque a gente percorre o estado do Rio Grande do Sul e o estado, as comunidades, as empresas não estão quebradas. O que está quebrado é o Poder Executivo. Então é sempre importante a gente separar essas duas coisas. O privado e o público. O estado do Rio Grande do Sul não está quebrado. O que está quebrado é o Poder Executivo.
Nem o judiciário está quebrado, nem o legislativo está quebrado, nem os demais órgãos de fiscalização. É o executivo que consome 85% de todo o recurso arrecadado é do executivo, 8 e alguma coisa por cento é do judiciário, 2,5% é do Ministério Público e 1% da Assembleia Legislativa. Então, a crise ela é do executivo. E nós temos, então, que sanear a crise do executivo, estancar a crise do executivo, mas nós temos que destravar as empresas, os empreendimentos que estão aí para serem feitos no Rio Grande do Sul, para não só sanear a crise do executivo, estancar, mas para gerar receita. Porque boa parte da crise é o quê? Falta de receita. Né? Aqui, a Bandeirantes, se ela tiver receita suficiente para atender às suas despesas, ela vai estar num orçamento equilibrado, isso é em casa. Então, nesse momento, nós temos que ajudar a estancar a crise do Poder Executivo, que é quem executa as políticas, né? Nós temos que buscar novas alternativas de receita, como essa do destinar parte do imposto de renda para os hospitais, ao invés de mandar para Brasília e depois de Pires na mão. Nós temos que destravar aqueles empreendimentos que estão prontos para acontecer e não acontecem por causa da burocracia, por causa da falta de sintonia dos órgãos do Estado, né? Quer dizer, uma máquina pesada que pesa, inclusive, não só no ponto de vista de impostos, mas pesa, sobretudo, na morosidade com seus licenciamentos. E tudo isso para quê, Osíris? Tudo isso para que no final do próximo ano nós possamos fazer acontecer aquilo que foi compromisso de campanha do governador do Estado e que os deputados aprovaram tendo prazo para terminar, que o que é a não renovação do imposto, o ICMS, sobre a energia, sobre o combustível. Porque quando a gente, esse ano, a Assembleia manteve as alíquotas de ICMS, nós estamos dizendo para o mundo, para o Brasil e para o mundo, dizendo o seguinte, olha, perdão, aqui no Rio Grande do Sul é mais caro abrir um negócio do que em Santa Catarina. Paraná. Do que o Paraná, do que São Paulo, porque aqui a gasolina é mais cara, o combustível é mais caro, porque aqui a energia é mais cara. Então, todo esse esforço, toda essa movimentação, toda essa economia que está se fazendo, toda essa quebra de paradigmas, porque vender estatais é uma quebra de paradigmas no Rio Grande do Sul, e isso desaloja muitas famílias que tinham ali nessas empresas, né, a segurança de permanecer trabalhando ao longo dos anos. Não é bom fazer isso, é ruim, é incômodo. Só se justifica se nós chegarmos no final do ano que vem e mantermos o compromisso de não renovar o aumento de imposto sobre a luz e sobre o combustível. Porque aí nós passamos a criar um ambiente propício a receber investimentos. Um estado mais atrativo. Um estado mais atrativo. O Michael tem uma pergunta engatilhada, mas a gente vai fazer um breve intervalo nessa conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Lara. Fazemos um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Luiz Augusto Lara. O Michael Bock tinha uma pergunta engatilhada, por favor. Exatamente, o senhor falou bastante sobre a necessidade de aumentar receitas do Executivo e também sobre concessões, privatizações. Como é que o senhor avalia esses primeiros 6 meses do governo Leite? E também queria aproveitar e saber, o senhor foi secretário de Turismo, né, em gestões anteriores, como é que o senhor vê a concessão de parques nacionais aqui na Serra Gaúcha, né? Como é que o senhor vê essa alternativa aí? Bom, recentemente eu estive nos Estados Unidos acompanhando o governador em uma rodada de conversas com bancos internacionais e com fundos de pensão. Nós fizemos ali em 3 dias 8 reuniões
com os principais bancos de investimento. O Itaú estava lá reunido com os seus 120 maiores acionistas, investidores, o Bank of America, o UBS alemão, enfim. E há uma unanimidade desses bancos e fundos de investimento em relação ao Brasil. Vou falar no Brasil no primeiro momento. Eles investem na América Latina, estavam investindo muito no México, pararam de investir no México agora, não sei se o México extrapolou a capacidade de endividamento, vinham investindo na Argentina, mesmo com todas as dificuldades da Argentina, mas em função da eleição da Argentina, a Argentina fica em stand-by e o Brasil é a bola da vez. E a expressão que um desses CEOs, desses bancos usou é a seguinte: há uma bolha em cima do Brasil. Nós já recolhemos, já captamos o dinheiro, porque eles captam, os bancos captam dinheiro de investidores, de fundos de pensão, o dinheiro está captado, nós precisamos investir, mas vocês precisam fazer o dever de casa. E o que nós estamos vendo, dizia recorrente isso nas reuniões, né, com os fundos de pensão e os investidores, diziam ao governador: o que o senhor está querendo fazer de modernizar o Estado, deixar o Estado mais leve, mais atrativo, o Zenha, que é o governador de Minas Gerais, vê o nível da informação desse pessoal, o Zenha também quer fazer, mas ele não tem apoio do parlamento. O Bolsonaro se propôs a uma reforma que não está conseguindo andar, andou agora essa semana. Sim, que é a reforma da Câmara, do Congresso. Né? Que é a reforma do Congresso, que não é do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não se entende com o Congresso. Como que está a relação do senhor com o parlamento? Então, em primeiro lugar, eles ficaram muito surpresos porque havia lá o chefe do Executivo e o chefe do Legislativo. Quase sempre, quando nessas reuniões de investimentos em concessão de rodovias, hidrovias, quase sempre vai o chefe do Executivo. E eles têm uma consciência de que o Executivo não decide, o Executivo propõe. Claro. Quem decide é o Parlamento. Se o Rodrigo Maia não chama a reforma da Previdência, não sairia a reforma da Previdência. Né? Então, se o Parlamento do Rio Grande do Sul não chamasse para si, não desse celeridade nas questões de concessões, de privatizações, né? Também ficaria de arrasto essas reformas. Então, em primeiro lugar, é uma quebra de paradigma no Rio Grande do Sul, um estado muito estatizante, né? Nós agora temos uma preocupação na modelagem desses contratos, porque não basta só vender, privatizar, não, vai se livrar, não, pode se livrar, achar que está se livrando, entre aspas, de um problema e criar um problema muito maior. Cria os passivos, né? Cria os passivos e, sobretudo, uma despesa maior para a população. Então, no caso de concessões, nos preocupa valor de pedágio, contrapartida, no caso, concessões de estradas, contrapartidas das empresas em relação às obras de infraestrutura. Até mesmo porque a gente teve uma modelagem lá atrás de rodovias que não deu certo, né? Que não deu certo. Lá dos polos. Que é a pior, é o preço mais caro de pedágio no Brasil e a pior conservação de estradas pedagiadas no Brasil. É esse modelo que nós estamos entre Porto Alegre e Pelotas. Tu gasta para ir e voltar no mesmo dia, dá em torno de R$70 para ir e voltar nessa estrada que é a que mais mata com colisão frontal no sul do país. Então, nesse momento, a Assembleia está se preocupando muito com a questão da modelagem. Conversamos com o governador, a modelagem desses contratos de privatização, de parceria público-privada e de concessão deve ser feita pelo BNDES, isso é um avanço, sim, porque aí não é a modelagem de uma meia dúzia, de 2 ou 3, que depois podem, corre o risco de virar diretores das empresas que adquirem, né? Nós já vimos isso acontecer em outras épocas no Rio Grande do Sul, não pode se repetir. Nós precisamos que a modelagem ela seja isenta a ponto de agradar ao usuário, o contribuinte, e dar a infraestrutura necessária e também, obviamente,
ter, digamos, as compensações adequadas para os empreendedores, porque também ninguém vai vir aqui para fazer caridade, né? As pessoas querem adquirir uma empresa, fazer com que essa empresa gere lucro e, a partir dali, pagar os seus impostos, né? Hoje nós estamos tendo dificuldade, tínhamos dificuldade de empresas estatais até mesmo para pagar o ICMS para o Estado, né? Se isso acontecer agora, nós temos condições aí só de ICMS, uma entrada de mais de R$1,5 bilhão de reais por ano a mais no nosso ICMS, essas empresas voltando a pagar imposto, né? A Assembleia aprovou uma LDO pela primeira vez com déficit, né? Não havia precedente. Há juristas que afirmam que isso seria irregular, pode travar no Supremo. Como é que você avalia essa situação? Olha, eu avalio que não tem condições de fazer descongelamento da LDO. O governo Sartori já havia feito o congelamento. LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela precede o orçamento, ela dá as diretrizes para o orçamento, e as diretrizes para o orçamento do próximo ano é de que não haverá nenhum tipo de reposição salarial, de correção salarial para servidores ou para poderes. Bom, até aí isso já era uma prática que já vinha acontecendo no governo anterior. O grande nó desta questão, deste ano, é que além de congelar o orçamento, a exemplo do que o governo anterior fez, o atual governo, ele retirou o vegetativo da folha de pagamento. Né? Então, quando tu consegue, né, quando é permitido ao governante retirar o vegetativo da folha de pagamento, seja de 3%, de 10% ou de 100% da folha, é a mesma coisa. Então, a questão é, pode o executivo, o chefe do Poder Executivo, mexer, né, na folha de pagamento do Judiciário, na folha de pagamento do Legislativo, dos demais poderes? Quem mexe 3% pode mexer 100%. Essa é a verdade. Então, é essa questão que está mais sendo discutida e que provavelmente aí haja embates judiciais. O governo, né? sempre pode suplementar, os demais poderes não, né? Tem isso. O Executivo suplementa, os demais poderes não. O Legislativo e o Judiciário não tem essa prerrogativa. Então aí seria uma questão de, assim como um governador hoje retira 3% do vegetativo da folha de outro poder, o outro governador pode retirar 100% da folha. Qual é a diferença? Nenhuma. Né? Então, isto aí é que está, digamos, causando mais celeuma. Não tanto o congelamento, porque eu acho que os poderes já entenderam que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que realmente segurar as despesas. Se tem obra para fazer, espera. Se vai aumento, se vai dar aumento para servidor que está precisando, tira de outro lado para dar aumento. Mas o que já está na folha, já está na folha, e isso aí é o que deve ir para a Justiça, acho que principalmente aí por parte do Poder Judiciário, Ministério Público, que tem essa questão mais abalada ainda, né? E a Assembleia Legislativa tem os servidores da Assembleia fazendo também um movimento nesse sentido. Deputado, em 2006 o senhor manifestou a intenção de concorrer a governador, né? Mas na época o PTB, seu partido, não abraçou a ideia porque tinha apoio a outros candidatos, a Ieda, que ia buscar reeleição. O senhor ainda tem planos de concorrer ao Piratini? Olha, é muito longe para pensar nisso, né? Eu me coloquei à disposição em 2006, né? Na verdade, o que faltou foi voto, né? Porque se tivesse despontado nas pesquisas, eu acho que seria mais fácil abraçar. Disputa interna. Mas foi uma eleição difícil, onde o PT, aqui no Rio Grande do Sul, o governador Tarso, ganhou no primeiro turno. É verdade. Então, também o meu partido não estava de todo errado de que nós não teríamos sucesso naquele momento, né? Eu ajudo o Estado de onde eu estiver. Eu já ajudei da Secretaria de Turismo e, retomando a questão do turismo, eu não vejo problema nenhum de privatização de parques nacionais. Acho que isso vai ter mais cuidado, vai ter mais uso. As pessoas vão poder fiscalizar melhor. Hoje, tu não pode entrar num parque nacional, então tu não sabe o que está acontecendo lá. Se estão matando uma capivara para comer um churrasco, se estão matando, né, algum animal em extinção, ninguém sabe. A partir do momento que tu privatiza,
as pessoas vão lá para dentro, as pessoas podem ligar para o Ministério Público para dizer o que está acontecendo, pode denunciar na FEPAM, no IBAMA, no caso de parques nacionais, para dizer o que está acontecendo. Hoje, do jeito que está, ninguém sabe o que está acontecendo. Gera atrativos, né, para as comunidades locais também. Não, e sem dizer que para as comunidades locais claro. é uma Garante extrema manutenção, tudo. Emprego e renda, né? O que é fundamental para o Rio Grande dar certo, presidente? Destravar os investimentos. Se nós destravarmos, né, a burocracia que faz com que uma empresa de médio porte hoje demore 5 anos para conseguir fazer uma obra, isso não existe. Se nós conseguirmos destravar, a iniciativa privada vai puxar o nosso Rio Grande do Sul para cima novamente. Então, eu diria que é o Estado, porque aí não é só o Estado atrapalhar menos. Se nós conseguirmos atrapalhar menos o empreendedor, nós vamos gerar mais emprego, mais receita e o Rio Grande volta a crescer. Presidente, obrigado pela presença conosco. Obrigado, meu irmão. Bom Parabéns trabalho. pelo trabalho lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Michael Bock, pela presença. O nosso Rio Grande que dá certo. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.